Olá, nesse vídeo a gente vai resolver um outro exercício em Flash. Uma mistura binária benzeno-tolueno, 50% mol de benzeno, a 25 graus, é alimentada em uma sequência de dois vasos Flash ligados em série. A saída da corrente da fase líquida do primeiro vaso alimenta o segundo. O processo é conduzido a uma pressão constante de 1 atm. 3 questões separadas. A primeira delas considera os vasos com uma temperatura de 90 e 95, respectivamente, o primeiro vaso. Pede para calcular as frações vaporizadas dos dois vasos e também a composição do benzeno na corrente de vapor. Na sequência, vamos resolver esse primeiro exemplo e depois a gente passa a olhar os outros dois tópicos. Com o Easy aberto, vou criar um novo projeto, remover a água e adicionar os componentes da nossa mistura. Vou criar uma fonte. Realmente vou mudar o nome para F, que seria a nossa corrente de alimentação. Começar preenchendo a composição. 60 de benzeno, 40 de tolueno, totalizando 1. Temperatura de 25 graus, a pressão de 1 atm. E eu vou colocar uma vazão aqui de alimentação de 100 kg por hora. Tá tudo certo até agora. Eu vou colocar a primeira unidade de flash. Vou renomear essa unidade underline 1 aqui, para a gente depois diferenciar a unidade de flash 1 e 2. E inicialmente eu vou fazer o seguinte, que são duas unidades sequenciais, né? Mas eu vou fazer dessa forma para a gente ver se está tudo certo quando a gente receber essa primeira unidade do tanque flash, já que a gente vai ter provavelmente os graus de liberdade necessários para fechar o exercício, né? Então aqui a gente sabe que a pressão é 1 atm, como ele informou, né? Vai entrar a pressão constante. E a temperatura do primeiro tanque seria de 90 graus. EF aqui embaixo, podem observar, está igual a 0. A simulação está tudo certo. E eu já tenho a resposta da fração de vaporização do primeiro tanque flash. Eu vou remover essa corrente de líquido aqui, conectar a segunda unidade de flash. A alimentação dessa unidade de flash 2 vai ser a saída da corrente de líquido 1. Então, saída alimentando o tanque 2 aqui, que é o que estava determinado no exercício. Da mesma forma, eu renomeei esse flash para a unidade 1, esse para 2, para a gente não misturar. Agora sim eu vou colocar as correntes de saída aqui, coletar então a fase de vapor e o líquido. Tem um a mais, vou remover. Esse vapor aqui, vou colocar como saída 2, e aqui só tem uma saída de líquido, então apenas L. Tenho esse setup aqui. Bom, aqui eu já tinha especificado a temperatura do primeiro tanque, que era 90 graus. Aqui o segundo tanque está 95, né, situação, e 1 atm de pressão. EF está igual a 0, vou dar a simulação, e é isso. Já tinha essa informação, mas novamente ela está aqui, 0,1206. A fração do primeiro tanque, no segundo tanque 0,797, fração de vaporizado, e ainda ele queria saber no enunciado as composições de benzeno na corrente de vapor. O benzeno está saindo na fase do topo, eu posso selecionar essa corrente de vapor, a variável da composição e visualizar graficamente esse resultado como observado em outra oportunidade. O benzeno está saindo aqui com uma composição de 0,75 em relação a tolueno. Então a gente já tem essa informação dessa primeira saída, faço a mesma coisa para a segunda saída, 0,62, posso visualizar graficamente. Bom, então essas foram as respostas da primeira parte do exercício. Parte 2 do exercício, para considerar os vasos com uma fração vaporizada de 45%. Determinar as composições de benzeno na corrente de vapor, também as temperaturas de operação dos vasos. Voltando para o Easy, essa questão do enunciado, eu vou ter que agora alterar a fração de vaporizado aqui para 45%, então a 0,45. Observe que se eu não alterar ou apagar essa temperatura, ele está mostrando que há um erro, porque essas informações são redundantes. Se eu estou informando essa fração, ele consegue calcular a temperatura. Então eu vou apagar isso aqui, dar um Enter, resolvi esse problema.
Mesma coisa eu vou fazer no segundo parte, só que aqui é 0,45 também. Depois eu apago a temperatura. dF está igual a 0, posso resolver a equação. E agora eu já tenho a resposta, que a temperatura do tanque flash número 1 é de 95 graus, 91,95 graus. No tanque flash número 2, 94,84 graus. Além disso, as correntes, né, a composição do benzeno na corrente de vapor, novamente está 0,7125 e na saída 2, 0,6251. Para fechar o exercício, a última alternativa pede para considerar os vasos com uma temperatura de 86,85 e 81,85, respectivamente. Vasos 1 e 2. Qual a vazão de saída da corrente de vapor? E é para justificar a resposta com base no gráfico do equilíbrio líquido-vapor do sistema. Para resolver essa última parte do exercício, eu vou colocar as temperaturas, então 86 e 80,85. Vou apagar essa fração de vaporizado, que ele deve calcular. E no segundo tanque é 81,85. Vou dar a simulação, feito a vazão de saída de corrente de vapor. Tem duas correntes de vapor, então vou olhar aqui em cima e eu estou visualizando que a corrente de vapor está nula no primeiro flash e também nula no segundo flash. Observando, eu tinha uma entrada de 100 kg por hora que não estão saindo na corrente de topo vapor do flash 1 nem no flash 2, e eles devem então, a alimentação deve estar saindo aqui embaixo no líquido, consegue ter essa informação clara que tudo que está entrando está saindo só no líquido, ou seja, o flash não está funcionando. Bom, no gráfico do equilíbrio líquido vapor eu tenho que especificar se ele é um sistema isobárico ou isotérmico. No nosso caso, nesse exemplo, ele é isobárico, então está em ATM, vou colocar um ATM aqui. Benzeno o componente número 1, tolueno número 2, e vou pedir para adicionar essa curva do equilíbrio líquido-vapor. Eu aumentei um pouco a tela para facilitar a visualização. Nesse gráfico do equilíbrio líquido-vapor, temperatura em relação à composição, a pressão está constante. Na situação que a gente estava avaliando naquele exercício, o tanque flash número 1 tinha uma temperatura de 86,85, que corresponde a 360 Kelvin. Então, é nessa região aqui, temperatura. E o tanque flash número 2 era de 81,85 graus, correspondendo a uma temperatura de 350 Kelvin. Eu vou colocar mais ou menos aqui. Bom, a composição global na entrada era de benzeno com 60% de concentração, né? Então 0,6 era essa fração aqui. E traçar essa linha para a gente poder observar a região de operação desse tanque flash nessa condição de entrada aqui. Estou observando que as condições de temperatura do tanque flash número 1 e do tanque flash número 2 não permitem que esse processo de flash ocorra, porque eu só estou na região do líquido. Eu não tenho duas fases, como eu tenho aqui dentro na região do equilíbrio de vapor. Então a faixa de operação desse tanque, dos tanques flash nessa condição inicial aqui de 0,6, somente dentro dessa região aqui, então intervalo aqui. Bom, então vocês conseguiram visualizar como a gente consegue resolver um exercício de separação flash utilizando mais de uma unidade sequencialmente ligadas, e eu recomendo como dica para os próximos exercícios, outros processos que vocês forem fazer, seja utilizando flash ou outros equipamentos, resolvam sempre por partes. Adiciona um equipamento, verifica se você tem graus de liberdade suficiente para rodar a simulação e roda a simulação. Se apresentar algum erro, já vai saber, é mais fácil resolver do que montar todo o sistema e depois tentar resolver qualquer exercício. Obrigado pela atenção, até o próximo vídeo.